Boa noite, gente. Eu sou a Ana Luísa e eu sou bolsista do projeto Cinema Consciência. Para quem não nos conhece, o Cinema Consciência é um projeto de extensão da UENG Unidade de Divinópolis que tem por objetivo promover discussões científicas com base em um determinado filme. A ideia inicial do projeto era transmitir os filmes na unidade da UENG e após realizarmos discussões. Mas devido ao cenário atual, nós modificamos o formato da discussão para transmissão ao vivo. No debate de hoje, nós contamos com a presença do professor e doutor Adriano Parreira e com a professora e mestre Maíla. O filme no qual o debate será baseado hoje se chama Epidemia. Ele conta a história de um virologista do exército que tenta combater uma epidemia enquanto um vírus assola uma cidadezinha da Califórnia, nos Estados Unidos. Caso você tenha alguma dúvida, alguma observação, eu peço para que vocês deixem nos comentários para a gente. O link para preencher para o formulário de presença, para depois emitirmos certificados, está acima da live. Então, eu vou pedir para que os professores se apresentem um pouquinho e depois a gente começa. Pode ir, Adriana. Pode ir. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Maíla, sou docente da UENG, Unidade de Divinópolis, e também atuo no Hospital Israelita Albert Einstein, em parceria com o PROAD, um projeto Planifica SUS, que no momento também está suspenso devido à pandemia, né? Então, nós estamos trabalhando aí só no enfrentamento da pandemia. Então, é isso. Espero que a gente faça uma discussão bem bacana, um paralelo mesmo com o que a gente está vivendo, que não está muito diferente, não. É bem parecido. Ok, boa noite, pessoal. Eu primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar aqui hoje, né, fazendo esse debate, né, embora eu não tenha visto o filme ainda, por alguns motivos, mas eu consegui levantar algumas informações que eu acho que vão ser bastante interessantes e enriquecedoras aqui para a nossa discussão, né. Eu trabalho na UENG, né, como docente, eu sou biólogo, meu mestrado e doutorado é em microbiologia. Trabalho na UFSJ também como técnico, tá? Então, espero que a gente tenha uma noite aí bem proveitosa e interessante aqui hoje, tá? Isso aí. Isso mesmo. E aí, Ana? Travou? Será que travou, Adriana? Eu acho que travou. Tô vendo a imagem dela ali meio estabilizada. Ai, meu Deus do céu. A Ana é a nossa intermediadora aqui, né? Mediadora, aliás, né? Mediadora. Engraçado que foi só a tela dela. Será que travou também no Facebook, em tudo? Pois é, eu já não sei, porque eu Eu não também não entrei. entendo disso aí, não, nessa plataforma que eu não sei mexer. Vou mandar mensagem para ela aqui, vamos ver o que está acontecendo. Tá, tá. Ó, ela saiu. Deve tentar acessar novamente. Uhum. A internet deu um Ó, probleminha, mas eu já voltei. nós já estava te enviando mensagem, Adriano. Quando Desconsidere a cai, mensagem que chegou para você aí agora. quando cai assim, vocês continuam, mas eu saio. Ah, Ok. tá, ok. Vocês já se apresentaram? Sim. Uhum, sim. Vou fazer um breve resumo do filme. Começa tipo um acampamento no exército em outro país, no exército dos Estados Unidos em outro país, e o pessoal tá todo mundo doente. Eles começam a ter muita febre e ninguém acha uma solução para isso. Então eles resolvem explodir aquele acampamento para isolar o vírus e não passar para mais ninguém. E 30 anos depois, mais ou menos isso, o vírus reaparece numa vilazinha na África e mandam um exército para lá
para ver se tinha alguma solução, se tinha algum tratamento, mas quando o exército chega lá, já é tarde demais. A população toda já morreu. Então, eles põem fogo em tudo. Só que o que eles não contam é que tinha alguns animais, porque naquele caso, o vírus tinha sido passado pela água. Então, eles não pensaram que talvez um animal pudesse beber a água e contrair o vírus também. E foi o que aconteceu. Alguns macacos tomaram a água e contraíram o vírus. E um desses macacos, eles foram roubados para vir para os Estados Unidos como uma venda ilegal para alguém ter como bichinho de estimação. E nisso, quando o macaco chega, ele arranha o dono da loja onde ele ia ser vendido e o cara que capturou ele, trouxe ele para os Estados Unidos. E nisso, esse vírus começa a circular dentro dos Estados Unidos. E é um vírus que ele tem alta fatalidade, assim, a pessoa morre muito rápido. E ela fica com muita febre, vai dando ferida, ela vai sangrando. Então, um desses caras, ele já morre e contamina quem fez o exame dele. E o outro, ele vai para uma outra cidade encontrar a namorada. Aí a cidade tem 2.600 habitantes. Aí eles contaminam a cidade inteira e a cidade tem que ficar de quarentena e acontece muitas coisas. Aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Tá, então vamos lá, né? Eu fiquei vendo o filme e eu fiquei fazendo os paralelos, porque não tem como estar em pandemia e não fazer paralelo com o que a gente está vivendo com a Covid-19. Não teve como não fazer um paralelo. E o que eu pensei inicialmente, né? Primeira coisa, que nós temos uma semelhança muito grande de ser uma zoonose, né? De ser uma zoonose, e nós estamos com um problema que nós ainda não sabemos o hospedeiro real ainda da Covid. Tem suspeita, mas nós não sabemos ainda. Tem várias suspeitas, tem várias suposições, mas não tem certeza absoluta. Uma coisa que me chamou a atenção no filme foi a quarentena que foi imposta para essa cidadezinha, que foi uma quarentena a nível militar, né? Que foi essa cidadezinha de 2.600 habitantes, que eles colocaram mesmo militares, helicópteros, tudo, e ninguém entrava e ninguém saía. E aí, o que aconteceu? Se tentar sair, eles mataram. Inclusive, eles mataram uma família lá que estava tentando fugir. Que é uma coisa que não aconteceu, por exemplo, na China, né? Porque várias pessoas saíram e entraram. Eu achei uma coisa assim, porque a ideia é fazer um paralelo. Eu acho interessante a gente estar fazendo esse paralelo com o que nós estamos vivenciando hoje. Uma coisa que aconteceu para que se tornasse de fato uma pandemia é que a gente não sabe o que estava acontecendo. A China é uma ditadura. Por ser uma ditadura, os dados eles não são fidedignos. Então, a gente não sabe o que de fato ocorreu, quando começou exatamente, e quando, né, que essas pessoas entraram, saíram do país. Então, não teve, de fato, uma quarentena ali no início. Por isso, a doença se propagou. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi a mutação do vírus, porque aconteceu a mesma coisa nesse filme. Inicialmente, ele era um vírus, a transmissão era por contato, né, que foi em 1962, parece. E depois, a transmissão, ele teve a mutação e a transmissão virou aérea. Por isso que a transmissão ficou tão fácil, que aí se assemelha à Covid-19. Então, e aí entra o mesmo caso nosso, né? Por que a gente está tendo uma transmissibilidade tão grande da Covid? Pela transmissão aérea. Então, a gente associa muito. Uma outra coisa que aí você já me interrogou, Adriano, que é da área, vai me ajudar. Isso aí eu estou matutando, isso aí eu já não entendo, né? Eu pensei, gente, mas se achasse o hospedeiro, nós estamos na busca da vacina, né, todo mundo, já vários laboratórios, várias empresas já nessa busca, né,
e freada com a vacina. Ok, mas a vacina a gente sabe que a gente precisa de um tempo de resposta imunológica. Não tem como, por exemplo, o paciente que está com Covid, se ele entra naquele percentual de 5 a 10% e desenvolve a síndrome respiratória grave e é entubado, enfim, às vezes ele vai falecer em 1 ou 2 dias. Então, a vacina para ele não seria efetiva. E aí, isso me fez pensar no caso do filme, porque as pessoas ali, aí a mulher do Dustin Hoffman lá, ela adoeceu e ele queria o soro, ele não queria a vacina, né? E o soro, ele precisava do hospedeiro. E aí eu fiquei raciocinando, eu falei, nossa, será que a gente... Aí o Adriano vai salvar aí, né? Tudo passou na minha cabeça. Eu falei, nossa, será que se a gente não tivesse hospedeiro de espaço? E passa na cabeça da gente, né? Se a gente não tivesse e a gente não conseguiria um tratamento, porque até hoje nós não temos um tratamento efetivo. Nós passamos por tudo, nós passamos por hidroxicloroquina, nós passamos por alguns antirretrovirais, passamos por ivermectina, por anita, dexametasona agora, e nós não estamos chegando em nenhum tratamento, de fato, ainda definitivo. O único que ainda tem algum respaldo, que está mais ainda agora, no momento, é o anticoagulante, né? Principalmente o grupo de gestante, que nós estamos tendo um estudo mais respaldado, e um pouco a dexametasona, mas ainda não está tendo um estudo mais robusto, ainda precisa de mais evidência, mas mesmo assim nós não temos nada muito efetivo. Para prevenção e para tratamento imediato, nós não temos. Você pegar um paciente gravíssimo, ele vai a óbito, não tem um soro. Eu queria o soro, né? Eu fiquei vendo aqui, eu queria o soro. Se fosse um familiar meu, né, uma mãe, um pai, um filho, você quer um soro. Então, isso me remeteu. Na hora que eu vi, eu falei, eu queria um soro desse. Então, eu acho que ilustrou, assim, vendo o filme, eu fiz um paralelo e vi como é que as nossas medidas de quarentena, claro que não precisaria ser igual ao exército, mas realmente foram falhas, e como se alastrou a pandemia, e como isso é incontrolável. Né? E o Brasil está no ranking, pensando que o Brasil está numa subnotificação. Né? Ou tem um estudo do Paraná, do professor, eu não trouxe, ele estima mais ou menos a nossa subnotificação mais ou menos 7 vezes o número dos notificados. Porque a gente tem que pensar que 80% dos casos eles cursam de leves ou assintomáticos. Então, isso aí são os casos não notificados. Então, é muita gente. Né? E fora os óbitos também que não são notificados. Eles vão cursar com outras causas, enfim. Vou deixar o Adriano falar um pouquinho, que vai me ajudar nesse soro aí, que eu estou curiosa. Essa parte de biologia pura. Ué, professora, a questão do soro aí, professora Maíla, acho que vai demorar um pouquinho, viu? Isso, né? E assim, para quem está nos vendo, ouvindo hoje, né, as coisas têm passado por transformações muito rápidas. Talvez o que a gente está falando hoje, daqui na semana já mudou, né? Não, é um dia. Tem como a gente acompanhar. Em média, são 100 artigos científicos por semana relacionados ao Covid, então é complicado, né? Às vezes uma verdade hoje, se cloroquina suspeitava-se que tinha algum efeito, enfim, daqui a pouco já disseram que não, enfim, tá tudo muito novo, né? É muita novidade. Saiu um estudo agora há pouco dizendo que aqueles que já foram infectados, muito provavelmente, né, principalmente aqueles casos mais iniciais, eles conseguem manter a presença de anticorpos por 3 meses. Eu vi. Né? Então, assim, como assim? Então foge um pouco do padrão daquilo que a gente está acostumado, né? Então, é tudo muito novo, então está tudo transformando muito rapidamente. Em relação ao filme, o que eu levantei, né, embora eu não tenha conseguido assistir, mas eu estou muito curioso, eu vou buscar uma forma, uma maneira, um caminho, né, para estar vendo. Primeiro que é o diretor, que é o Wolfgang, né, que é o mesmo do Troia, do Mar em Fuga, Poseidon, e foi um grande elenco. É um filme que custou 50 milhões de dólares e teve 200 milhões de lucro, né? Então tem lá a Morgan Freeman, a esposa do coronel lá, que é a René Russo, né?
trabalhou, fez vários papéis, enfim, o elenco é impressionante, né? E a história, embora seja uma ficção, salvo engano, ela foi baseada num livro que se chama Hot Zone, Zona Quente, né? Tem muita coisa desse livro lá, embora é um trailer de ação, drama, né? Tem aqueles helicópteros do exército, etc, etc. Tem alguns momentos lá que é real mesmo, né? É o que muito que você falou, Maíra, daquela questão da quarentena, enfim, que a gente está vivenciando hoje, né? Mas partindo do princípio que ele baseou no filme Hot Zone, Zona Quente, né? Aquilo ali, o filme em si, a ficção que foi construída, né? O enredo ali está baseado no Ebola, né? Que é a síndrome hemorrágica do Ebola, que foi originalmente o nome da doença Ebola, né? Então tem algumas particularidades um pouco diferentes do Covid, né? É uma outra família de vírus, né? Coronavírus, né? Mas tem muita similaridade, né? Por exemplo, o pano de fundo disso tudo que me chama muita atenção, tem acontecido hoje, né? O Brasil é uma realidade mundial, que se destaca mundialmente, é a questão da degradação ambiental, né? Se aquele macaquinho lá, ele foi contrabandeado da África para os Estados Unidos, ele estava com o vírus, realmente aquilo ali, de fato, é um caso a se pensar que pode ser uma realidade, assim, em várias situações, né? Mas o que isso caracteriza ou mostra para nós? É, mais uma vez, um homem intervindo na natureza. Né? Sarampo, por exemplo, dizem que a origem do vírus, dizem não, muitos pesquisadores já mostraram isso, a origem do vírus do sarampo vem de uma síndrome bovina. O vírus, originalmente, esses vírus sofrem mutações, né? HIV, era CIV, que veio de chimpanzés da África, né? E por aí a ebola é o mesmo caso. Curioso da ebola, né, que parece muito ser o caso do filme, que eu não assisti, né, que é uma síndrome hemorrágica. O ebola, quer dizer, vários estudos mostraram que ele também veio, né, é um vírus que veio de morcego. Para quem não sabe, existem mais de 1.300 espécies de morcegos, né? São os únicos mamíferos voadores e que necessitam de um sistema imunológico extremamente ativo para mantê-los quentes. Sério? Então, há zoologistas que dizem que morcego é um animal que está sempre com febre. Está sempre com febre. Esse sistema imunológico extremamente ativo permite com que eles consigam sobreviver com inúmeras espécies de vírus, por exemplo, que é o caso do coronavírus e o caso da ebola. Né? O sistema imunológico deles é muito resistente. Né? Então, por exemplo, lá em 1976, lá no Congo, né, onde começou tudo isso, questão da ebola, especificamente, né, nesse filme, acho que eles deram o nome do vírus de Motaba, um negócio assim, não sei se é Motaba. Motaba. Lá no Zaire, né, lá onde tinha um acampamento militar lá na África, muito parecido com a história mesmo da ebola, né, e uma grande diferença, né, que você colocou, Maíra, que chama atenção, né, fazendo um paralelo, é que a ebola tem uma letalidade altíssima, pode chegar a 90%, 10 vezes mais do que Covid, por exemplo, que o SARS-CoV-2, né, o vírus SARS-CoV-2, que no Brasil, no início de maio, estava um índice de letalidade de 7%, que varia de país para país, dependendo das condições, etc. Né? Mas o ebola é altamente letal, esse que eu acho que é isso que o filme estava passando, né? Esse alto índice de letalidade. Mas me parece que tem, assim, fazendo um paralelo, tem muita similaridade em relação àqueles cuidados com a asepsia, não é? Parece que tem uma cena do filme que uma pessoa beija a outra lá, algo nesse sentido, né? Que acaba transmitindo. No caso, é o namorado ele desce do avião e beija, chega passando mal, e aí beija o namorado e os dois morrem com a doença. Pois é, eu levantei a informação que teve esse contato, embora eu não vi o filme, eu estou curioso para ver o filme. Entendeu? Tem esse contato. Então tem muito a ver com a nossa realidade hoje, a questão da quarentena, né? E esses cuidados com higiene, né? E asepsia. Achei bastante interessante nesse sentido. Embora seja uma ficção e tem muito que seja realmente fato concreto, né, real, muito desse enredo, né, baseado no livro Hot Zone, Zona Quente.
né? Então é isso. Agora, respondendo a pergunta, acho que por enquanto tem resposta. Até conseguiram a vacina. Tem alguns estudos, estou vendo na China, os chineses têm dito que o vírus ele era original de morcego, né, que teve um intermediário que era o pangolim. O que aconteceu? Esse vírus do morcego, ele sofreu uma mutação no pangolim, depois, quando transmitido ao homem, passou também por um processo de mutação que aumentou sua capacidade de transmissão homem a homem, né? Esse vírus, ele tem o SARS-CoV-2, né, da Covid-19, coronavírus, ele tem uma proteína que chama ACE2, e essa proteína tem uma alta afinidade para se ligar a vários tipos celulares do organismo, né? Então, essa é uma das razões que faz com que ele consiga proliferar assim, com bastante rapidez, fora algumas outras questões que tem mais a ver com ecologia, que eu nem vou trazer aqui não, mas que são muito interessantes, que é a questão da virulência do vírus, né? Qual ele é virulento e a capacidade dele se manter, porque o vírus, como sendo um hospedeiro, uma estrutura que depende do hospedeiro, né, para sobreviver, né, depende de uma célula para ele escravizar, para sobreviver, né, teoricamente, esse vírus já chegou o coronavírus já está numa condição, assim, privilegiada, porque enquanto outros vírus têm um índice de letalidade muito grande, eles matam o hospedeiro, aquele vírus vai desaparecer, o coronavírus não, ele ficou num ponto intermediário, né, ele mantém o hospedeiro, aí, cerca de 80% deles, né, que tem essas formas menos graves, e consegue se proliferar, né, transmitir e não causar tanta letalidade contra outros, né, e dessa forma ele se mantém. Então, existe um paralelo, uma discussão muito interessante, tem a ver até com ecologia, né, microbiana, a gente aborda em alguns casos muito mais específicos, né, da microbiologia, que trata dessa questão de virulência e adaptação dele. Porque como ele depende de uma célula, né, célula para se reproduzir, né, depende de um hospedeiro vivo, então, muitas das vezes não é interessante que o vírus seja tão letal, assim, não causa doença que leva ao índice de letalidade tão altos, porque senão ele morre também, né, que é outro paralelo que a gente faz com o filme, no caso do ebola, né, que tem uma letalidade aí que pode chegar a 10 vezes mais do que o coronavírus. Eu não sei se eu falei demais, eu vou passar para a Ana de novo, né, e aí estamos aqui à disposição. Não, então, eu achei interessante também sobre o filme, porque ele mostra várias formas de transmissão. Porque, por exemplo, é igual você falou, tem aquele casal beijando, aí tem um cara no cinema, que é o que infecta mais a cidade, que ele tosse, aí tem as partículas saindo assim. O cinema inteiro contamina. E o da mulher que estava cuidando do moço que ficou doente, ela acertou uma seringa no dedo dela sem querer e acabou se contaminando. Não sei se vocês puderem falar um pouco sobre alguns cuidados, como que o vírus pode ser transmitido. Não sei. Na área da enfermagem, quais os cuidados que a gente tem que ter para não ficar doente? Então, no caso, né, da Covid, os cuidados eu acho que a maioria já sabe, mas a gente reforça. Ele é um vírus que a transmissão dele, ele é pelo ar, pelo contato, né, pelo aéreo que a gente fala. E o que a pessoa precisa realmente tossir ou espirrar, de preferência com a distância menor que 1 metro de distância. A melhor medida que nós temos hoje é a questão do distanciamento social e da questão da higiene domiciliar. O que seria isso, pessoal? Vamos começar pela questão da higiene domiciliar, da etiqueta domiciliar também. Porque, às vezes, dentro do domicílio, você tem alguma pessoa que é grupo de risco. E aí nós vamos pensar no que seria grupo de risco, né? O idoso, a gestante, a puérpera, o diabético, o hipertenso, uma pessoa que tem asma. Então, vamos lembrar dos grupos de risco. Então, para essas pessoas, um cuidado mais especial. De preferência, essas pessoas ficarem realmente em isolamento domiciliar, porque essas pessoas, elas têm uma vulnerabilidade muito maior
do que os demais grupos. O Adriano até foi me falando, só que eu não estou lembrando aqui de cor, eu acho que precisava abrir a apresentação, que o Covid-19, que é o SARS-CoV-2, ele é uma variação, porque teve uma epidemia no Oriente Médio, eu só não lembro se foi em 2007, e teve uma outra em 2002, que foi o SARS também, que foram variações do coronavírus. E agora ele veio com essa apresentação, por isso que ele chama SARS-CoV-2. Inclusive, nessas apresentações, eu vou ressaltar a gestante, porque acaba que minha linha de cuidado é gestante. As gestantes foram um grupo de risco que que sofreu, teve né, uma letalidade alta nesse grupo, porque ela também é imunossuprimida. E eles custaram a perceber isso com a Covid-19. E isso, por exemplo, o que ocasionou no Brasil? Nós estamos com uma alta taxa de letalidade, a maior taxa de letalidade de gestantes é no Brasil. Nossa. Então, a gente, como a gente está estudando mais gestante, a gente está mais preocupado com o grupo de gestantes, porque aí saiu agora dia 20, depois quem quiser até disponibiliza o manual da USP, nós descobrimos que as gestantes elas estão desenvolvendo um tromboembolismo específico quando ela pega o Covid. Muito estranho, ela faz na hora que ela pega o Covid. E aí já está fazendo, em toda gestante, quando ela, assim que ela é positiva, já está fazendo uma anticoagulação plena na gestante. E na APS, já fica de olho nela para ver se ela não vai desenvolver tromboembolismo. Então, assim, eu estou até divulgando, porque como é coisa nova, o Adriano até falou, está saindo toda hora, mas como isso eu achei tão importante, eu falei, não, onde eu tiver que falar, agora eu vou divulgar, porque às vezes salva uma, né? Uma gestante salvar uma vida, um bebê, já está ótimo. Então, é coisa nova, então está assustando a gente um pouco, essa alta taxa de letalidade nas nossas gestantes. Então, para esses grupos, o aconselhamento realmente é manter muita higiene. Então, por exemplo, você tem uma mãe, pai idoso, vai na rua, não chega perto, manter distanciamento social deles, lavar a mão. Lavar a mão é mais importante do que o álcool. Né? A pessoa, às vezes, ela preocupa tanto com o álcool, mas o álcool, ele não age em presença de matéria orgânica. Então, a mão, às vezes, está suja de secreção, de outra coisa. Né? O álcool 70, ele não tem. E hoje está sendo produzido o álcool 70 de diversas qualidades, não sabe nem procedência, às vezes. Então, lavar a mão é a maneira mais efetiva, eu considero a maneira mais efetiva de proteção. Uso de máscara, a máscara ficou úmida, trocar a cada 2 horas, pode ser a máscara de pano? Pode, é o que a gente está tendo hoje, é uma barreira de proteção. Mas essa máscara tem que ser lavada, não vai ficar com a mesma máscara a vida inteira, né? A gente fala muito isso. Profissional, linha de frente, tem que ser a máscara mesmo, descartável, ou a N95 para trocar a cada turno de trabalho. Aí ele vai usar o protetor, a gente fala face shield, que é aquele protetor, vai usar o avental, enfim, mas para vocês não. Roupa, gente, né? De preferência trocar roupa. Tô falando para quem tem grupo de risco em casa, tá? Trocar roupa quando chegar em casa, o calçado, enfim. Na rua, tentar manter esse distanciamento das pessoas, porque que eu tô vendo, na verdade, as pessoas agindo como se não tivesse acontecendo nada, tivesse tudo normal. Eu tô saindo aqui em Divinópolis, está tudo normal. Não tô com nada. A única coisa que eu tô vendo diferente é que tem o álcool gel na entrada das lojas e que você tem que jogar o álcool gel e a pessoa de máscara, mas tá geral, o pessoal põe a mão na máscara, ninguém tira a máscara da forma correta, né, que é pelas alças aqui, atrás da orelha, chega em casa e entra do carro, põe a mão e tira, e de todas as maneiras possíveis, né, máscara com série de artifícios coloridos, né, eu tô vendo tudo assim, né, enfim, mas isso é o principal, né? Essas proteções são primordiais, vamos dizer assim, são esses equipamentos. E esse distanciamento. Quem não pode, precisa trabalhar, tomar esses cuidados. Não tem como lavar a mão na hora, carregar um álcool gel pequenininho para andar na bolsa, né? Vai pegar dinheiro, vai pegar alguma coisa, isso aí eu oriento. Porque o que me intriga, que a gente tem estudado muito,
é que por mais que esses grupos de risco sejam vulneráveis, ainda não se descobriu por que pessoas jovens, saudáveis, sem ter nenhum histórico, né, nada de doença de base, sem ter comorbidade nenhuma, ainda estão morrendo pela Covid. Ninguém explica, né? Então, isso ainda me intriga. Então, quer dizer, você não está isento de pegar e ir a óbito. Então, qualquer pessoa, independente, né, de ser jovem, de não ter doença, ela pode adoecer, porque a gente não sabe como o nosso organismo vai reagir. Cada organismo é único. Nós não sabemos, né, que ponto. O Adriano até colocou bem a questão da letalidade. A gente tem estudado essa questão da letalidade, ela está ficando em torno de realmente 7%, comparada aí a alguns países, comparada à média mundial, né? O Brasil está na média mundial, alguns países mais altos, alguns países mais baixos. Mas o Brasil está muito disparado aí, né? Deixa a gente meio triste se a gente for avaliar, se a gente tivesse um número real, a gente estaria em primeiro lugar. Se a gente estivesse testando em massa, a gente estaria em ranking em primeiro lugar no mundo. E isso deixa a gente muito preocupada, porque, gente, imagina o tamanho do Brasil. Imagina se estão testando, se isso, número em favelas, no sertão do Brasil, né, no Amazonas afora. Imagina se tem como. Eu mesmo faço consultoria no Mato Grosso do Sul. Pensa para vocês verem, 50% da minha população lá indígena, as índias não vão, elas só vão quando não tem jeito. Você acha que essa população é notificada? Não é. Entendem? Mesmo óbito é cultural. Essa população não é notificada. Imagina a diversidade cultural do Brasil. Então, não tem como a gente saber autorizar. Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente reforçar nas nossas medidas. Então, isso não vai acabar agora. Nós vamos precisar aprender a conviver com o vírus um bom tempo, até surgir essa vacina. Aí a Adriana vai me complementar agora, porque eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. Eu acho que ainda demora um pouquinho. Você falou muita coisa aí. Tem muita relevância no momento que a gente está vivenciando hoje, né? Primeiro é a baixa testagem, sobretudo em Minas Gerais, né? Então, assim, eu acho que a subnotificação em Minas está batendo recorde no Brasil inteiro, com a dificuldade do governo do estado de adquirir, né, os testes, enfim. Né? E essas medidas que você disse aí, pessoal, são essenciais, porque o vírus, né, a gente pode considerar parasita intracelular obrigatório, que eu estava falando anteriormente, né, depende do hospedeiro. Mas esse vírus ele é muito simples, ele é praticamente uma molécula de RNA, né, que com medidas de higiene, de limpeza com água e sabão, a gente consegue destruir. Ele tem uma proteína na superfície, que é chamada proteína S, né, que é a proteína spike, é essa proteína que se liga, não sei se ficou claro quando eu falei anteriormente, lá na enzima relacionada à angiotensina, que tem em todas as células. Então, com uma limpeza, com a lavagem de mãos, né, a gente consegue eliminar o vírus. Então, essa partícula de RNA, vamos dizer assim, não tem mais a capacidade de se ligar numa célula, introduzir material genético, replicar novas partículas e aumentar, assim, de forma assustadora, né, geométrica, a quantidade de vírus para infectar outras células, né? E a maioria das células contém essa ECA2, essa proteína, a qual a proteína S do vírus se liga. Em relação à vacina, a gente vê muita coisa saindo na mídia, né? Estou torcendo que seja tudo verdade. Estão dizendo que até o final desse ano, é um trabalho que está sendo desenvolvido lá em Oxford, inclusive parece que é esse, tem 2.000 voluntários aqui no Brasil, parece, salvo engano, né? Alguns profissionais de saúde se voluntariaram para estar participando dessa pesquisa. Então, eles estão otimistas, dizendo que até o final do ano sai uma vacina. Eu, na verdade, não sei, estou torcendo que isso se concretize mesmo, porque os casos estão aumentando no Brasil, né? Hoje, a gente está com a taxa de ocupação em Minas Gerais de leitos de UTI, né? Ocupação média, né? Porque tem variação de cidade a cidade, que me parece, né, segundo a mídia, não tem outra fonte de informação no momento, que está próximo ou já passou de 90%. Né? Tem regiões aí que a situação está mais crítica, Uberlândia,
né? Juiz de Bernardo. Fora, Patos de Minas, até em Araxá mesmo, né? Mas que a gente até tenta vislumbrar dentro do âmbito mesmo da UENG, né? Até que se desenvolva essa vacina, como é que nós vamos voltar, pelo menos retomar um novo normal, né? Mas é isso aí, conforme foi dito, é tomar as precauções, medidas de higiene, né? Utilizar aí de todas as possibilidades que a gente tem hoje para diminuir né, a transmissão do vírus. Não é isso? E só fazendo um adendo aqui, um lembrete, que eu tenho visto isso muito nos supermercados, mercados, a gente tem que lembrar que o álcool, gente, o álcool efetivo é o álcool 70%, o álcool 70 graus em NPM, certo? Aqui próximo mesmo tem um mercado aqui, tá lá, ó, peguei o frasco, tá dando uma conferida no rótulo, ele tá lá, 56%, um monte de gente comprando. Não vai resolver muita coisa, não. Mesmo porque é preciso, conforme a professora colocou, retirar a matéria orgânica que possa estar ali na superfície da pele, enfim, porque às vezes o vírus fica protegido sobre aquela matéria orgânica, é preciso retirar aquela sujidade, né? Primeiro, remover aquela sujidade. Né? Mas, de toda forma, fica aí um aviso, né? Uma dica, quando forem comprar álcool, né? Façam uma observação mais cuidadosa no rótulo para ver se realmente é um álcool 70%, um álcool 70 graus em NPM. Ok? Mas em relação à vacina, estamos na torcida aí, tá? Tomara que saia até o fim do ano. Isso mesmo, Ana. E aí, Ana, quer abrir para pergunta? Então, vocês conseguem acompanhar os comentários do lado? Deixa eu ver. Não sei se para vocês aparecem, mas aí tem uma pergunta do José Acílio para o professor Adriano. Aí ele está perguntando sobre a questão da letalidade do ebola ser quase 90%. Eu não estou vendo a pergunta aqui, Ana. Mas qual que é a pergunta? Vou repetir ela para vocês. É a questão da letalidade do ebola ser de quase 90% e o coronavírus de aproximadamente 7%. Isso pode ter sido levado a subestimar os cuidados e as situações levadas em conta, juntamente com as duas variações anteriores que tiveram letalidade maior? Então, primeiro, a questão da letalidade ela é variável, né? Do ebola vai de 40% a 90%. No Brasil, conforme eu mencionei, que pelo menos em maio, eu não estou com o dado atual. Talvez a professora Maíra tenha esse dado mais atualizado. Pelo menos que eu saiba, em maio estava 7%. E isso varia de país para país. Tem uma série de fatores, é multifatorial, né? Tem uma série de questões que corroboram para um valor aí de letalidade, né? Talvez hoje, né? Não só, parece que a pergunta foi feita no passado, né? Conforme ele colocou. Talvez hoje muitos estejam confortáveis, a gente sai nas ruas, vê muita gente sem máscara, sem os cuidados básicos, porque muitos devem estar tranquilos, né? Porque 80%, né, daqueles que são infectados apresentam sintomas leves, são assintomáticos, enfim. Pode ser que tenha relação, sim, né? Se eu entendi bem a pergunta, esse certo conforto, esse descuidado que a gente está vendo aí, basta sair na rua que a gente vê isso, muita gente sem máscara, muita gente muito próxima umas das outras, né? Nas filas, o pessoal não obedece o distanciamento de forma alguma, pode colocar marcação no passeio, dentro das lojas, um profissional da loja, do comércio, avisando, mesmo assim não adianta. Talvez muitos estejam mais confortáveis por conta disso. Falou, ó, é só 80%, só que esses 80% aí que a gente tem visto não tem nem tanta relação com faixa etária, né? Mas, né, fato é que aqueles acima de 65 anos, etc. Mas o que a gente tem visto é que muitos jovens têm sido acometidos, inclusive com formas mais graves, né? Eu falei, tem muita coisa que a gente não sabe em relação ao SARS-CoV-2, muita coisa, né? Como a professora colocou, já aconteceram outros casos, SARS-CoV-1 foi lá em 2002, o MERS, que foi lá no Oriente Médio, 2012, né? Mas esse que a gente está vivenciando hoje tem uma série de particularidades que pelo menos até o momento não tem nenhum relato, não. Mas pode ser sim, conforme foi colocado, né, por ter esse índice de letalidade mais baixo, muitos estão confortáveis, embora não deveriam estar. Né? E, pelo menos esse é o meu ponto de vista.
entendeu? Não sei se a professora Maíra quer complementar aí. Não, é isso mesmo. Nossa, eu tenho receio, tenho muito receio da doença, porque a gente não sabe, cada organismo é único. Nós não sabemos como ele vai reagir ao vírus, né? Por mais que a nossa imunidade, vamos dizer assim, nós sejamos saudáveis, a pessoa acha que seja saudável, é o primeiro contato com o vírus desconhecido. Então, nós não sabemos como vai ser. Então, eu acredito no distanciamento social, nas medidas, né, de proteção, de higiene, como o que nós temos hoje disponível. Até hoje, nós não temos nenhum tratamento efetivo disponível, nenhuma vacina, nada que nos possa resguardar. E assim vai ser até a vacina. Então, nós precisamos nos organizar com o que nós temos para o momento. Nós vamos viver assim pelos próximos meses. Por mais que agora esteja realmente no pico da doença, né? Os casos maiores, mas o Adriano pode até me complementar. Pelo que eu tenho entendido, é que quem não se contaminar agora vai contaminar daqui a um tempo, né? E até entra pela questão aí do vírus, ele pode. Aí, isso aí eu não entendo, Adriano, você pode me complementar. Pelo que pouco que eu estudei nessa parte de biologia, o vírus ele pode mutar, né? Eu não sei se nessa rapidez. E talvez a pessoa, daqui a um tempo, não sei se é um... Por exemplo, deixa eu explicar o meu raciocínio. No H1N1, você precisa revacinar todo ano, porque o vírus, normalmente, ele muta. Eu não sei quanto tempo esse vírus demora para fazer mutação. Então, se fala muito na mutação desse vírus. Aí você me ajuda aí. Então, é uma possibilidade, é uma real possibilidade, e com a probabilidade considerável. Só um exemplo, saiu na imprensa hoje que já tem uma nova variante do Zika vírus circulando lá no Pernambuco. Parece que o pessoal da Fiocruz de Pernambuco, fazendo o estudo em relação ao Zika vírus, tem uma nova variante já no Brasil. Entendeu? De origem até africana, enfim, aí tem todo um histórico lá. Mas é plenamente possível. Plenamente possível. O que mais preocupa, o que mais intriga é essa questão da imunidade mesmo. Primeiro que é uma resposta inflamatória muito forte, né? O quadro, assim, de Covid caracteriza uma resposta inflamatória muito forte por conta do organismo, né? Frente àquele vírus. Por isso esses quadros que a gente tem observado, né? E o que está sendo colocado, como essa publicação que saiu na Nature, parece que é um trabalho de alguns chineses lá que 3 meses após o contato, né, algumas pessoas, alguns chineses lá, algumas pessoas que foram feitos alguns levantamentos, já não tinham mais imunidade. Então isso é muito preocupante, né? Isso é extremamente preocupante, né? E fora isso, essa questão da possibilidade de mutação, né? Mesmo que se garanta que o desenvolvimento da vacina vai pegar uma porção do vírus, né? Da porção molecular que tem as similaridades, a depender do nível de mutação, enfim, é tudo muito novo, a gente não tem como prever isso, né? Será que essa vacina vai ser eficaz daqui a um tempo? Né? Tem vacina todo ano para influenza, né? Para gripe. Por quê? Porque o vírus, todo ano, ele sofre um tipo de mutação diferente, né? Então, essa é outra questão. Então, a gente está num panorama, assim, dentro de um contexto muito delicado, muito preocupante, em que o que nos resta é aquilo que nós falamos mesmo, é manter as medidas de proteção, de higiene, para minimizar a velocidade de transmissão, porque conforme você colocou também, inevitavelmente, em algum momento nós vamos ter contato com ele, né? Todos nós vamos ter algum contato com esse vírus. Então, a questão é por conta, né, do suporte de saúde, leitos de UTI, e agora também a questão de falta de medicamento que facilite a intubação, né? Eu não sei exatamente o nome técnico específico, mas me parece que já tem faltado, né, aqueles analgésicos. Dormonide. Pois é, então assim... Então, o que nos resta é isso mesmo, é buscar essas medidas
de proteção para frear, né, minimizar ou achatar a curva de transmissão para não sobrecarregar o sistema que já está mais do que sobrecarregado. E agora com essa dificuldade de alguns medicamentos que permitem intubação, não é isso? E a população também, igual, por exemplo, quem está assistindo, né, para vocês que são estudantes, para quem tem acesso à informação de qualidade, divulgar informação de qualidade, eu falo muito isso. Porque o que acontece é que a população, ela apavora. Ela vê a mídia, por exemplo, já divulgou esse estudo da dexametasona, sabe o que aconteceu? Acabaram todos os estoques de dexametasona nas farmácias, sério. E ainda não tem nenhum estudo mais robusto sobre a dexametasona. Então, assim, gera vários alarmes aí na população, e isso precisa, né, ser divulgado, assim, com cautela. A gente é educador em saúde, nós somos educadores em saúde, eu falo muito isso. Que esse empoderamento dos alunos, de nós professores, ele precisa acontecer, a gente precisa educar a população, para não acontecer esse tipo de situação. A mesma coisa aconteceu com a hidroxicloroquina, né? As pessoas que realmente precisaram tomar, eu tenho uma amiga que toma para doença autoimune, ela ficou sem conseguir medicação, porque esgotou todos os medicamentos que a população comprou. Agora aconteceu com a dexametasona, e assim vai até, né? Você me falou aí dos medicamentos para intubação, eu nem estava sabendo. Vão acontecer, porque a população ela vai nas farmácias, porque a maioria desses medicamentos são vendidos sem receita, e aí depois, para quem de fato precisa, fica sem acesso. Então, isso é preocupante, porque a gente precisa levar informação de qualidade. A informação verídica, nesse momento, ela é o bem mais precioso que a gente pode oferecer. É por isso que eu falei da questão das gestantes, para a gente observar as gestantes a partir de agora, porque a gestante que, por exemplo, vai na atenção primária, precisa ficar de olho, não é só nos sinais de agravamento da síndrome gripal, não é só se ela vai sentir falta de ar, não é só, né, da tosse, tem que ficar de olho na perna, se ela está sentindo dor na perna, se ela está tendo dor para deambular, para caminhar, porque aí ela já tem um risco maior do tromboembolismo. Então, já associar com isso. Então, ele precisa divulgar essas informações. E essa parte é que eu acredito que esse é o nosso diferencial, quanto educador. Fazer a diferença mesmo, porque isso vai perdurar um bom tempo mesmo. Né, Adriana? Acho que falou tudo, é isso aí. Mesmo porque eu acho que me parece que esse anti-inflamatório aí, ele é indicado inclusive para casos graves, então não teria motivo para as pessoas. Casos graves, acabaram na farmácia, esgotaram. A gente que vê isso e acha que isso para prevenir, né? Profilático. Aconteceu com a ivermectina, né? Com a Anitta também. Enfim, toda hora eu recebo uma mensagem, ivermectina tem eficácia, o Anitta, você também deve estar recebendo esse tipo de mensagem. E aí, enfim, né? Então a gente precisa divulgar essas coisas. Na verdade, a gente tem vários estudos, mas a gente não tem um resultado efetivo. E está se testando em pacientes graves, não é para profilaxia, não é para paciente com caso leve, em casa, né, que aí abrange 80% da população. O que eu sei hoje de dado é que o que está se fazendo mesmo dos pacientes graves é a anticoagulação plena. Anticoagulação plena. Isso aí, que aí o risco-benefício para ele compensa fazer. E começou-se com a dexametasona alguns estudos. Então, vamos ver, né? E tem a polêmica da hidroxicloroquina, que nós não vamos entrar, não. Dá tempo, não. Muitas polêmicas por aí, né? A pandemia tem sido um momento de tantas polêmicas que é bom a gente Isso mesmo. Mas é isso. Bom, para quem está nos assistindo, alguém tem mais alguma dúvida, alguma observação? Eu vou pedir, enquanto alguém
faz alguma pergunta. Se tiver, eu vou pedir para que vocês façam as considerações finais. Vocês têm alguma... Olha, eu primeiro gostaria de agradecer a oportunidade, né? Para mim foi muito enriquecedor, né? Acima de tudo, né? E deixar um recado aqui, como biólogo, tá? Antes de mais nada, como biólogo, para que a gente tenha muito cuidado e que a gente defenda, né? As questões relacionadas à preservação ambiental. Se a gente for parar para pensar, onde está a causa de tudo isso? Esse vírus tão simples está causando tantos problemas, está quebrando tanta empresa, trazendo tanto problema econômico, problema, antes de mais nada, problema relacionado à saúde, né, de todos, antes do econômico nem a saúde, mas além da saúde, questões econômicas, assim, que eu nunca imaginaria que fosse acontecer num momento como esse, mas que está diretamente relacionado à intervenção do homem na natureza. Se for pensar em febre amarela, malária, conforme eu já tinha falado, HIV, ebola, até mesmo sarampo, está tudo relacionado com a intervenção do homem na natureza. Só para vocês terem uma ideia, para eu já fechar, existem vários estudos que apontam que cerca de 61% das doenças infecciosas, né, provém de vírus, de micro-organismos que estavam lá no ambiente silvestre, né, que a partir do contato do homem com esse ambiente, né, destruição de hábitats, acabou que no final das contas nós tivemos essa resposta da natureza, né, por conta dessa intervenção humana desenfreada, sem controle, e que a gente está vivenciando hoje no Brasil. O Brasil hoje é vitrine para o mundo em relação ao desmatamento e queimadas na Amazônia, né? Então é isso, que ninguém se esqueça da origem do problema. A origem está diretamente relacionada à intervenção do homem na natureza. Se lá no mercado se lá na China, lá no mercado não tivessem a cultura, o hábito de consumir animais silvestres, morcegos ou pangolim, seja lá o que for, daqui a um tempo, hoje tudo é questão de tempo, né? O tempo dirá, né? Daqui a alguns anos a gente vai ter condições de conhecer muito mais do que a gente está vivenciando hoje, mas se aquilo aconteceu é porque o homem interviu da natureza de alguma forma, né? E é isso. Deixar um abraço para vocês todos que estão nos assistindo, para você, Ana, Maíla, professor Sinclair também, deixo aqui o agradecimento pelo convite, e se cuidem, tentem se proteger aí da melhor maneira possível, evitem sair de casa, se possível, tá? Muito obrigado aí, um abraço para vocês. Queria agradecer também pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhando tanto conhecimento, aprendi bastante aí também com o Adriano, porque biologia a gente esquece bastante, fica bastante, a gente foca na enfermagem, vai para a nossa área específica, é muito bom, é muito enriquecedor essas trocas, e eu falo isso para vocês, pessoal, se empoderem, desses conhecimentos, divulguem o máximo que vocês possam, cuidem das suas famílias, tenham essa etiqueta rigorosa de higiene, cuidem dos grupos de risco, se puder, como diz o professor Adriano, fiquem em casa, se cuidem, se resguardem, não divulguem informações falsas, né? Tenham cuidado nessa divulgação, pesquisem, eu falo muito isso, eu tenho tanto cuidado na hora dessa divulgação, porque isso gera um pânico na população, né? Uma informação que a gente divulga, a gente precisa ter muito cuidado, então a gente precisa informar a população, nós somos educadores em saúde, todos nós somos educadores natos, então a gente precisa dar esse apoio, essa educação, mesmo de forma online. Eu estou à disposição para o que vocês precisarem de mim. Eu espero que essa fase seja realmente passageira, apesar de não estar sendo fácil para todo mundo, está sendo um período difícil para nós, um grande impacto, tanto financeiro como social, mental nas pessoas, porque o distanciamento, ele nos impõe, né, pessoas que estão sofrendo muito, mas eu tenho fé que em breve tudo passará. E é isso, vamos seguir em frente, e muita gratidão por tudo, viu?
Obrigado, Ana, obrigada, Adriana e o Sinclair pelo convite. Gratidão para vocês. Aqui, eu tenho só que complementar uma coisa aqui, Ana, posso rapidinho? Como biólogo, não podia Claro. deixar de passar isso, não. Pode falar. Aquele macaquinho do filme lá, ele não é de origem africana, não, tá? Ele é da América Central, da América do Sul. Aquilo foi um gafe lá de Hollywood, tá? É mesmo? Curiosidade, ele não é de origem africana, não. Ele é da América Central e do Sul. Por curiosidade, ele é um ator, aquele macaquinho, né? Ele é o mesmo daquele seriado Friends. Não sei se vocês lembram. É? É o próprio. Só que ele não é de origem africana, não. Ele é aqui da América Central. Você me explica isso. Tá? Depois a gente faz outra live para falar um pouquinho sobre os PNHs, primatas não humanos. Então tá. Ai, que joia. Obrigada, gente. Gente, muito obrigada por participarem, muito obrigada por essa troca de conteúdo, deu para aprender muita coisa hoje. Por hoje é só, mas muito obrigada pela participação, pelo tempo que vocês cederam. Boa noite para vocês, tá? Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada. Gente, obrigada, pessoal. Boa noite.